Não é de admirar então que depois da eleição de Lula em 2022, no dia da sua posse no Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves, outro ministro do TSE e do Tribunal Superior de Justiça, que também foi nomeado para o cargo por Lula da Silva, abraçou Alexandre de Moraes e proferiu uma frase de vitória, que resume como esta eleição foi uma missão para todo o tribunal. Missão cumprida, se congratulava outro homem num manto preto, colocado ali por Lula da Silva. A recompensa deve ter sido enorme, porque o filho de Benedito Gonçalves apareceu de repente exibindo uma riqueza astronômica, cuja origem é um mistério. Felipe Brandão foi filmado em Amsterdão, exibindo a sua fortuna com roupas, pulseiras, relógios e sapatos no valor de mais de $500 mil. Embora o filho do ministro tenha ações em algumas pequenas empresas, o seu valor combinado não chega nem à metade do que ele e a sua família exibiram nesse vídeo. O vídeo foi gravado com o consentimento de Felipe Brandão, mostrando-se muito orgulhoso da sua riqueza. Apesar disso, e embora não houvesse nada de irregular no vídeo, uma vez que foi gravado por um youtuber estrangeiro, os tribunais brasileiros, inexplicavelmente, ordenaram que o vídeo fosse retirado, ameaçando punir aqueles que o publicassem. A intenção era evitar perguntas sobre a origem da riqueza da família Benedito Gonçalves. Mas era tarde demais, e o vídeo se tornou viral, mostrando também que ter dinheiro é muito diferente de ter classe. Como membro do TSE, Benedito foi parte da missão de colocar Lula na presidência, após ele ter sido libertado da prisão. Mas a missão dos homens de preto também incluía remover irrevogavelmente Jair Bolsonaro da arena política e torná-lo inelegível para futuras eleições. E Benedito Gonçalves foi o homem escolhido para fazer isso. Ele foi responsável por inventar pretextos e relatar as ações de Bolsonaro ao TSE, que resultou na sua punição com inelegibilidade por 8 anos. As razões foram simplesmente absurdas. Primeiro, porque Jair Bolsonaro se reuniu com embaixadores de vários países, meses antes das eleições de 2022, onde abordou a questão da votação com urnas eletrônicas e a sua falta de transparência. Ele foi acusado de abuso de poder, por questionar legitimamente um sistema que é usado apenas no Bangladesh e no Butão. A segunda razão foi porque Bolsonaro fez um discurso, no épico dia 7 de setembro de 2022, comemorando a independência do Brasil. Após as celebrações oficiais como chefe de Estado, Bolsonaro foi convidado para discursar às pessoas num palco, organizado pelo conhecido pastor evangélico Silas Malafaia, e fez o mesmo mais tarde, em Copacabana. Com a sua presença nesses eventos, o TSE acusou o ex-presidente de uso político do dia 7 de setembro. Bolsonaro foi assim, culpado por falar com as pessoas que saíram às ruas em massa, para ver e ouvir o homem que é considerado o presidente mais amado na história do Brasil. Para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e de uso indevido de meio de comunicação, declaro sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022. Os dois motivos de Bolsonaro se tornar inelegível. O primeiro é que Bolsonaro convocou embaixadores, atribuição do presidente da República, e falou da santa, imaculada, inerrante, toda poderosa urna eletrônica. O segundo motivo, abuso do poder econômico e político no 7 de setembro de 2022. Como é que é? Primeiro, o evento não foi feito no lugar da parada. Segundo, quem pagou os trios fui eu. Assim, com a inelegibilidade do homem que tem o maior apoio popular no país, Jair Bolsonaro, o caminho está aberto para o PT permanecer no poder, apesar de não só carecer de apoio popular, mas também por ser um partido marcado pela corrupção e ligações criminosas. É a máxima de Dirceu. Tomar o poder é diferente de ganhar uma eleição. Desde 2019, Bolsonaro veio sofrendo esse processo. Já que ele ganhou a eleição, já que não foi possível impedir, que a diferença foi tão grande, pelo menos impedir que ele seja reeleito. Qual é o medo deles? O poder político de Bolsonaro. Esse é o medo deles. Eles querem travar na caneta, através de decretos, através de juízes que tem lá, travar Bolsonaro. É só isso, mais nada. Esta foi mais uma missão cumprida pelos homens de preto, e o plano estava avançando a todo o vapor. Nós não podemos concordar que um poder tire do palco político quem quer que seja, a não ser por um motivo extremamente justo. Mas Benedito Gonçalves foi ainda mais longe, e também proibiu o uso de quaisquer imagens daquele dia incrível, 7 de setembro de 2022, que levou milhões às ruas, em apoio a Bolsonaro.
Para os juízes do STF e do TSE, este dia deve ser apagado da memória, uma vez que essas imagens colocavam em causa os resultados eleitorais que estavam a ser preparados nas eleições presidenciais desse ano, para colocar Lula da Silva, o seu líder, na presidência.